A parte do meio do perfil do solo contém mais argila e possui coloração mais clara que a camada arável. Lembra, a camada arável é o horizonte A. O horizonte B tem mais argila e tem uma cor mais clara. Essa camada é chamada de B, ou subsolo. Os horizontes A e B juntos são denominados sólum, ou solo verdadeiro. O horizonte C é às vezes chamado de material parente do solo. Ocorre abaixo do solo e vai até o leito da rocha. É aquele material que está na fase de transição. Ele ainda não se tornou solo, mas deixou de ser rocha. Ele não é nenhum nem outro. Os horizontes A e B já foram parte do horizonte C, mas ao longo de tempos e pela ação dos fatores climáticos e dos organismos vivos, eles deixaram de ser um horizonte C e passaram a ser um horizonte A e B. O acúmulo de matéria orgânica no horizonte A, a gente vê que existe acúmulo de matéria orgânica no horizonte A e acúmulo de argila no horizonte B. No horizonte A se acumula matéria orgânica porque é em cima dele que surge a vida. É o horizonte que está mais próximo dos seres vivos, das plantas, dos animais. Por isso a matéria orgânica se acumula nele. Quando a gente fala de seres vivos, a gente está falando inclusive de animais que cavam túneis, que cavam buracos, que geram a aeração do solo e que facilitam a passagem de água no solo. Quando a água passa pelo solo e leva consigo partes desse solo, ainda que sejam minúsculas, ocorre um processo chamado lixiviação, esse carrear da água de partículas ou de minerais ou de coisas pequenas. Entre as coisas pequenas que são levadas pela água, dentre elas está a argila, por isso ela se acumula no horizonte B. Aqui nós temos um esquema mais detalhado, com 3 pontos de vista. Na verdade, 2. Um ponto de vista do leigo e o ponto de vista do pedólogo. Do ponto de vista do leigo, nós temos o solo superficial, que vai até o horizonte A. E depois do horizonte A, tudo é subsolo, até a rocha. Para o pedólogo, nós temos aqui o horizonte da camada superficial, chamado horizonte orgânico, aquela parte do solo que já tem poucos centímetros de espessura e que acumula folhas, restos de raízes, material vegetal em geral, se chama horizonte orgânico, ou serrapilheira, ou turfa. Dessa camada até o horizonte B é chamado solo, o solo verdadeiro. O que interessa para a agricultura, em geral, está aqui. Para o pedólogo também há 2 divisões. Do horizonte 0, o horizonte O, desculpe, até o horizonte AB, que é uma zona de transição, ocorre uma zona de eluviação. Ela sofre a influência das águas. A água passa por ela e vai se deslocar, ou lateralmente ou para baixo. E depois do horizonte AB, e vai para o horizonte BA, que é um horizonte que ainda está na transição de A até o B, mas que tem mais semelhanças com o horizonte B. Desse nível até a rocha constituída é chamada de zona de eluviação. É a zona que recebe o material que foi lixiviado da zona anterior. Então aqui nós temos uma descrição bem didática de cada horizonte. Primeiro o horizonte O, horizonte orgânico. Depois o horizonte A, horizonte com acumulação de matéria orgânica com cor escura. A matéria orgânica que estava aqui desceu para cá. O horizonte AB, que é uma zona de transição, só que é uma zona de transição que tem mais características com A do que com B. E depois uma outra camada que ainda é zona de transição, mas que parece mais com B do que com A.
O horizonte B é o horizonte que tem máxima acumulação iluvial, ou concentração relativa de argilas e dióxidos, de máxima expressão da gênese do solo. Em geral, as análises pedológicas, quando tratam de análises químicas, dão um ênfase muito grande à composição química do horizonte B. Isso é fundamental para identificar um solo. Então, o pedólogo cava uma trincheira, examina o perfil do solo, identifica os seus horizontes, colhe amostras de solo, manda para um laboratório. Dentre os exames que ele está fazendo, ele identifica as propriedades químicas do solo no horizonte B. Isso vai os auxiliar na identificação daquele solo. Falar assim, esse solo é um latossolo vermelho escuro, distrófico, entre outras classificações possíveis. Depois do horizonte B, existe uma zona transicional para o horizonte C, chamada de horizonte BC. Depois disso vem o horizonte C, a rocha parcialmente decomposta, podendo corresponder ou não ao material originário do solo. Ou seja, aqui tem pedaços de rocha, não é o horizonte B, e tem mais pedaços de rocha do que solo. Enquanto aqui tem rochas, mas é mais solo do que rocha. E aqui tem o material original, a rocha consolidada. O tipo e número de horizontes de um perfil do solo são diferentes. Nem tudo está bonitinho, igual todas essas camadas, igual todos esses horizontes. Eles variam de acordo com o material de origem, variam de acordo com a vegetação, variam de acordo com o clima, com o relevo e com o tempo. Essa variação, às vezes não tem um horizonte ou não tem um outro. Essa variação que existe entre as camadas é que gera a classificação dos solos. Por isso nós temos tantos solos diferentes. Hoje nós vamos ficar por aqui. Eu aguardo as suas dúvidas e sugestões para o nosso curso. Espero que você tenha gostado. Até a nossa próxima aula.